aí. Na batida da cidade, vem com a gente conhecer o que é real, o que importa, o que você quer saber. Imagina que a melhor preparação para uma cirurgia odontológica super complexa não venha só dos livros ou da faculdade, Uhum. mas venha, sei lá, de um set de cinema independente ou de uma passarela de moda. Olha, soa quase absurdo quando a gente fala assim de primeira, né? Totalmente. Porque a gente foi muito condicionado a acreditar que a excelência técnica exige aquela devoção quase de monge a um único tema desde a infância. Mas a realidade da cognição humana é muito mais interdisciplinar. E é exatamente essa desconstrução que é a nossa missão hoje. Vamos fazer uma análise profunda num material fascinante que chegou pra gente. E que material rico, diga-se de passagem. Muito. É um questionário de entrevista e um depoimento público extraídos dos arquivos do podcast Expresso Leste. Que inclusive tem um acervo riquíssimo disponível no YouTube e no Spotify. Recomendo muito para quem tá ouvindo. Conheçam a história da doutora Sandy Menezes. Ela nasceu em 26 de setembro de 2000 e o que essas fontes revelam não é só uma biografia comum, sabe? Não, de jeito nenhum. É um estudo de caso completo. Isso. É sobre como a arte, o trabalho braçal e a ciência podem, convergir na mesma pessoa. E o valor da gente mergulhar nos arquivos do Expresso Leste hoje tá justamente em entender os mecanismos dessa convergência. Perfeito. Porque, muitas vezes, ao olhar para alguém que transita entre atuar num filme e fazer uma cirurgia dentária, a tendência é classificar essa pessoa como uma exceção inexplicável. Ou achar que uma das áreas é só um hobby, né? Exato. Mas a nossa análise vai mostrar o oposto. Existe uma lógica psicológica muito clara conectando a empatia do palco com a precisão do consultório. E para entender essa lógica, a gente precisa ir lá nas raízes. Os documentos começam descrevendo a infância da Sandy. Lá em Carapicuíba? Isso, na região metropolitana de São Paulo. Tem relatos dela brincando na rua, um contato super intenso com a natureza. Uhum. Especificamente, brincadeiras em terrenos de barro com o irmão e os amigos. E lendo isso, a primeira coisa que me vem à mente é o contraste com essa infância super protegida que a gente vê hoje. Nossa, sim. É uma experiência sensorial completamente diferente. Mas tem um elemento estrutural muito mais forte nessa história, que são os pais dela. O núcleo familiar muda tudo. Exatamente. Ela faz questão de destacar que é filha de pais nordestinos que migraram para São Paulo. Uma história clássica de força, né? Sim. O pai trabalhou por muitos anos como gesseiro e a mãe como costureira. E, geralmente, quando a gente ouve esse tipo de relato, a tendência é cair naquela romantização clássica. Do tipo, o trabalho duro deles foi o alicerce emocional para os filhos voarem. Isso. Mas eu acho que a gente tem que fugir um pouco desse clichê. Porque, sob uma lente puramente analítica, existe uma transferência de habilidades muito literal acontecendo aí. Cara, com certeza. Assim como uma casa precisa de alicerces firmes e uma roupa de alinhavos super cuidadosos, a base dessa família foi muito técnica também. Se a gente conectar isso ao cenário maior, deixando a poesia de lado, a biomecânica das profissões fica evidente. Explica melhor isso. Então, o trabalho de um gesseiro exige uma compreensão avançada de geometria espacial, nivelamento. A aplicação da força tem que ser controlada. É verdade, o gesso tem um tempo exato de secagem, não dá pra ficar hesitando. Exato. Exige movimentos rápidos e definitivos. E, por outro lado, a profissão de costureira é o ápice da coordenação motora fina. Manipulação milimétrica de tecidos. Atenção prolongada a detalhes microscópicos. Destreza manual constante. Ou seja, muito antes da Sandy pegar num bisturi ou num espelho clínico, o ambiente ali já estava saturado com essa valorização da destreza manual. A sociologia e a psicologia do desenvolvimento mostram isso. As crianças absorvem o trabalho dos pais. Uhum. A habilidade manual não é só ensinada, ela é transmitida no dia a dia. E veja o resultado maravilhoso dessa transferência. A Sandy canalizou isso para a ciência médica e cirúrgica. E o irmão dela também seguiu um caminho genial, né? Os documentos citam que ele é um cara super inteligente que virou cientista da computação. Sim, pensa comigo. O pai molda o espaço físico com o gesso. A mãe codifica padrões com a linha. O filho vai lá e codifica sistemas digitais. E a filha restaura a biologia humana. Caramba!
É a mesma mecânica de resolução de problemas, só que elevada a campos diferentes. Essa perspectiva muda completamente como a gente enxerga o talento. A odontologia dela não surgiu do nada. Não mesmo. Mas a narrativa avança e a resiliência dessa família é colocada à prova num ambiente muito específico. A escola pública em tempo integral. Há um verdadeiro teste de resistência. Ela relata a transferência para uma escola integral em Barueri durante o ensino médio. Ela chama isso de um grande divisor de águas. E quem conhece o sistema sabe que é uma rotina exaustiva. O modelo de escola integral exige uma adaptação sociológica severa do adolescente. É muita pressão. 8, 10 horas diárias ali. Exatamente. O aluno é inserido no microcosmo da sociedade. Tem uma sobrecarga cognitiva natural, mas o ponto de análise mais rico aqui é a estratégia que ela desenvolveu para lidar com o estresse. Ela menciona especificamente que o senso de comunidade foi a salvação dela. As alianças táticas. Isso. Ela cita amigas como a Brenda, com quem ela fala até hoje, e também a Natália e a Victoria. Essa capacidade de formar vínculos emocionais no ambiente de alta pressão é um marcador primário de inteligência interpessoal. É como se fosse um laboratório, né? Um laboratório precoce de gerenciamento de crises coletivas. Porque criar uma rede de apoio mútuo é exatamente o que um profissional de saúde precisa saber fazer com seus pacientes e com a equipe clínica anos depois. Mas olha, nesse ponto dos documentos que eu esbarro num obstáculo. O que você encontrou? A Sandy escreve textualmente que sempre foi tímida. Só que logo nas linhas seguintes, ela relata que aos 12 anos começou a trabalhar como modelo e mais tarde entrou no teatro. Parece contraditório. Muito. Peraí, temos um paradoxo. Como uma criança que se define pela timidez aguda decide enfrentar passarelas aos 12 anos e atuar em palcos? Isso não é meio romantizado, não? Eu entendo o seu ceticismo porque o senso comum diz que só os extrovertidos buscam os holofotes. Mas a psicologia comportamental explica isso através de um mecanismo chamado distanciamento cognitivo. Distanciamento cognitivo? Como assim? A timidez, na sua essência neurológica, não é a falta de vontade de se expressar. É um excesso paralisante de autoconsciência. Ah, o medo do julgamento. Exato. A pessoa teme o julgamento da própria identidade. O que a passarela e o teatro oferecem é um escudo perfeito. A adoção de uma persona. Então, ao invés de expor a Sandy, ela estava expondo a modelo. Ou a personagem da peça. O palco funcionava como um esconderijo à vista de todos. Perfeitamente colocado. Quando alguém tímido assume um roteiro, a autoconsciência diminui. Qualquer crítica vai para a personagem, não para o ego da pessoa. Que sacada incrível! E a prática repetida disso. Faz o cérebro aprender a projetar voz, dominar postura. O teatro ajudou a contornar a timidez estrategicamente. E se a gente aplicar isso para a odontologia? A correlação é direta. Com certeza. Um dentista precisa vestir um jaleco emocional, adotar aquela persona clínica firme, acolhedora, que tem o controle da situação. Entendido esse mecanismo, cara, a trajetória dela ganha uma velocidade absurda, porque ela não parou por aí. Ela foi para os concursos de beleza. Exato, atuando como Miss. E aqui a coisa fica muito interessante. Porque muita gente vê o trabalho de Miss só pelo lado do glamour, da faixa, da coroa. Uma visão bem superficial. Sim, mas o material mostra uma direção totalmente oposta. Ela não pegou isso só para validação estética. O fascinante aqui é que ela alterou a utilidade da plataforma. Uma faixa de Miss na prática, um capital social temporário. A grande questão é, o que você faz com a atenção que recebe? E o que ela fez foi direcionar isso para a saúde pública infantil. Os registros mostram que ela organizou ações sociais, distribuindo alimentos e roupas. E os kits de higiene bucal? Exatamente. Kits de higiene para crianças em situação de vulnerabilidade extrema. Isso não é um indício gigante do que estava por vir? É muito mais que um indício. Demonstra uma transição daquela empatia passiva para uma ação sistêmica. Tipo, ela não ficou só com pena, ela foi lá e fez. Isso. Ela identificou a falta de profilaxia básica e usou o capital social de Miss para intervir.
Foi aí que a comunicação do teatro encontrou o instinto de resolução de problemas da família. A saúde pública apareceu na rua, antes mesmo da faculdade. E isso nos leva para a fase que ela mesma descreve como a consagração artística dela. O cinema independente. Sim, ela estrelou filmes no projeto Cinema na Zona Leste, dirigidos por Marcelo Bento e pela cineasta Gigi Maravilha. É um ambiente muito particular. Pois é, eu queria te perguntar isso. Qual é a diferença mecânica de atuar nesse tipo de ambiente? Como o cinema independente difere do teatro na formação de alguém? Olha, o cinema independente é uma panela de pressão logística. Diferente dos grandes estúdios que têm recursos infinitos, um set na Zona Leste opera com orçamentos mega restritos, E cronogramas super apertados. implacáveis, e uma necessidade brutal de coesão de equipe. Qualquer ego ali pode paralisar tudo. Atuar nisso exige uma empatia tática constante. Entender se a equipe está cansada, né? Sim. Perceber que o técnico de som está exausto, que a diretora precisa que a cena saia de primeira porque não tem mais memória no cartão da câmera. Nossa, é um treinamento avançado de inteligência coletiva sob restrição pesada de recursos. E transferir isso para um consultório odontológico é um ganho incalculável. Uma cirurgia tem restrição de tempo, exige controle de ansiedade da equipe e do paciente aterrorizado na cadeira. A mesma paciência do set de filmagem aplicada para fazer um canal complexo. Exato. E toda essa convergência atinge o ápice num documento específico. O depoimento por escrito do jornalista e cineasta Marcelo Bento. Esse documento é muito emocionante. É lindo, porque quebra a barreira entre as profissões. O Marcelo diz que a Sandy deixou de ser colega para se tornar, nas palavras dele, membro da família. O que revela muito sobre como ela lidava com ambientes de alta tensão. Ele destaca como ela era atenta, pontual, sob a direção da mãe dele, a Gigi Maravilha, nos filmes O Milagre de Karen e O Sonho de Benjamin. Que, inclusive, reforçando, estão de graça no YouTube. Sim, vale a pena assistir. Mas o detalhe que mais me pegou foi que a família inteira da Sandy frequentava o set. O pai, a mãe, o irmão, as tias. Por que isso é analiticamente tão relevante? Porque demonstra uma recusa em compartimentalizar identidade. Como assim? Hoje em dia a gente cria silos. A persona do trabalho não se mistura com a família, que não se mistura com o hobby. Ah, entendi. Fica tudo separado. Mas o fato da família dela estar enraizada no set prova que ela opera de forma holística. O set virou uma extensão daquele apoio que ela tinha em Carapicuíba. Uma segurança psicológica absurda. Ela não precisava esconder quem era para atuar. Ela trazia as próprias raízes para enriquecer o trabalho. E o Marcelo encerra o texto de um jeito sensacional. Ele afirma que não achou no dicionário uma palavra que definisse o caráter dela. E ele escolheu uma bem forte. Magnífica. Ele a chama de magnífica. Uma cirurgiã dentista e atriz magnífica. O que a gente tira dessa reverência toda? Olha, destrói a noção de que o impacto de um profissional é medido só pelo diploma. O letreiro do filme a chama de atriz, o diploma na parede a chama de dentista. Mas o legado real, aquele que faz um diretor vir a público anos depois prestar homenagem, é puramente relacional. É como você faz os outros se sentirem. Exatamente. A técnica é vital. Mas o que perpetua a memória é como o profissional regula o estado emocional das pessoas ao redor. Cara, se a gente juntar as peças desse mosaico, a imagem final faz todo o sentido. Uma coesão incrível. A criança que absorve a ética de trabalho manual dos pais, sobrevive à escola integral, hackeia a própria timidez nos palcos, converte os concursos de Miss em saúde pública e usa a pressão do cinema para forjar resiliência emocional. Cada fase foi um tijolo na construção da cirurgiã dentista altamente capacitada que ela é. E a prova de que ela tem consciência disso está na mensagem final que ela deixou no questionário. Essa frase resume tudo. Ela diz: nunca desista, há tempo para tudo e todos. Parece simples, mas carrega o peso de quem provou que as experiências não se anulam. Pelo contrário, elas se somam. O grande erro que a gente comete hoje é achar que precisa amputar,
interesses secundários para focar no principal. Quando na verdade eles são simuladores para o desafio principal, né? Exato. E depois de destrinchar toda essa jornada da arte à saúde, me vem uma reflexão inevitável para quem está com a gente até agora. Qual? A gente discutiu como a empatia do teatro e do cinema capacitou o trato humano dela no consultório. Mas pensa no futuro. A inteligência artificial está chegando pesado na medicina e na odontologia. Sem dúvida. Os algoritmos já analisam radiografias com uma precisão assustadora. Pois é. A parte técnica está sendo automatizada muito rápido. E isso levanta um questionamento crítico. Quando as máquinas dominarem totalmente a técnica cirúrgica ou diagnóstica. O que sobra, né? Exato. Não vai ser justamente essa bagagem magnífica da arte, da empatia, da capacidade puramente humana de acalmar e se conectar com o paciente, o último reduto de valor de um profissional. É uma mudança de paradigma. A técnica vira commodity. A humanidade vira o diferencial. Fica a reflexão para quem está escutando a gente. Quais competências verdadeiramente humanas e artísticas a gente está cultivando hoje, num mundo que caminha para automatizar todo o resto? Uma excelente pergunta para encerrar. É isso. Um abraço e até a próxima análise. Podcast Expresso Leste. A notícia que te move e te esclarece. Na batida da cidade, vem com a gente conhecer o que é real, o que importa, o que você quer saber. Cultura, esporte, saúde, educação, meio ambiente até cinema em ação. Expresso Leste, a voz que informa e te fortalece. Expresso Leste, qualidade e notícia com leveza.